Transição. Transição de carreira, transição de vida, transição de uma maneira geral. A gente está sempre mudando, o ser humano é um ser que está em constante mudança, né? E muitas pessoas chegam até mim, a grande maioria mulheres, trazendo esse aspecto relacionado à transição. Principalmente transição de carreira. E principalmente mulheres ali próximos do 35 a 45 anos que dá aquela impulsão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa de uma transição é a insegurança. Porque você tem uma segurança de algo ali que você já está acostumado, só que você percebe um descontentamento absurdo e você quer ir para outra coisa. Não é fácil largar, né? Porque a gente precisa daquela sensação de segurança, de estabilidade. Então é trocar o certo pelo duvidoso. Então eu vou falar para vocês no lugar de quem fez uma transição. A minha formação, né, assim, que eu estudei administração, marketing, enfim, fui estudar também a respeito de startups e tinha uma carreira consolidada na área corporativa. Mas eu tinha algo em mim que não me deixava satisfeita, né? Eu sentia algo como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Eu era super feliz porque eu conseguia ter uma vida boa, pagava minhas contas, meus boletos, estava tudo certo, sem problemas. Mas eu sentia que faltava algo, faltava aquela vontade, aquele desejo de estar ali, sabe? Sabe quando o dinheiro que você ganha, ele vem com um sacrifício, vem assim? Tipo, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que fazer isso. Isso é um sinal de alerta de que alguma coisa não tá legal. Não digo nem em transição de carreira, mas de que talvez transição de onde você tá para um outro lugar. Mudar de emprego, mudar de país, mudar de cidade, mudar de relacionamento, mudar de opinião, por exemplo. Essas várias transições que a gente vive na vida. Só que esse desconforto, faz com que é um sinal para você do tipo assim, não tá bom, não tá legal. Então a primeira coisa quando você decide fazer alguma transição, ou seja, mudar algo na sua vida, se você tem a possibilidade de se preparar para isso, é como se fosse um planejamento. Então eu fiz um planejamento financeiro, me organizei, eu fiz ali uma poupança que dava para levar algum tempo até eu conseguir transicionar de fato, né, e fazer essa outra coisa. E o que pegou mais foi a coragem. Foi o dia em que eu me desliguei da empresa que eu trabalhava. E quando eu fiz esse desligamento, eu falei, e agora? Não tem mais como voltar atrás. E esse ponto foi maravilhoso, porque quando você entra com os dois pés no caminho que você quer seguir, não tem mais como voltar atrás, você só tem uma opção, é fazer, é ter coragem, é ir adiante, é acreditar. Mas quando eu me entreguei, fiz, acreditei, fui colocando, eu estava inteira, né? Então eu fui atrás, eu comecei atendendo no início os amigos, eu fui me fortalecendo. O caminho da transição fala por um fortalecimento muito grande, porque a sua vontade, ela tá ali junto com aquilo que você quer fazer. Então esse é o segundo ponto importante. O primeiro, como eu falei, recapitulando, é você perceber os sinais de que algo não está te fazendo feliz. E o segundo ponto é você estar inteiro naquilo que você quer fazer. Pode dar errado? Claro que pode dar errado, mas a gente nunca vai saber. E quando você está ali inteiro naquilo que você vai fazer, você faz dar certo porque você quer que aquilo dê certo. E não é demagogia. Porque você se joga, todo o tempo que você não tinha antes é disponível, agora você tem, você só tem uma opção, ou você faz, sabe? E esse foi o segundo ponto. A terceira fase da transição é quando você tem certeza que é aquilo. Porque o caminho inteiro você está duvidando, será que vai, será que vai? Quando você começa a ver o fruto daquilo acontecendo na tua vida, a sensação de realização é tão grande que você fala assim, por que eu demorei tanto para abandonar o que era antigo por isso aqui que eu estou vivendo agora? E eu vou te explicar o porquê. Porque nós nos condicionamos a viver coisas, situações, fatos, a conviver com pessoas, a ter um padrão que muitas vezes não é nosso, que a gente herdou da família, que foi condicionado pelo pai, pela mãe, pela sociedade, e a gente não consegue ser inteiro ou inteira para ser quem de fato a gente é. E uma outra coisa que eu vou falar que foi muito importante nessa minha jornada, não espere apoio de todo mundo. Eu não tive apoio da minha família. Eles achavam que eu estava muito louca. Mas
Depois eles perceberam que eu nunca estive tão certa em toda a minha vida. Então, se você vai fazer uma transição de algo, vai mudar algo, esperando que alguém apoie a sua decisão, desiste. Porque você que tem que estar convicto daquilo que você vai fazer. Você vai encontrar pelo meio do caminho pessoas que vão te apoiar, mas isso não quer dizer que vai ser todo mundo. Então você tem que estar certo ou certa daquilo que você quer fazer. É a sua certeza que vai fazer com que você faça uma mudança de uma maneira correta, né? É essa certeza que vai levar você para esse lugar. Quando você está vivendo algo que não é seu, quando você vive algo que foi condicionado, dado a um modelo que uma outra pessoa te deu, você bloqueia as suas energias. Por quê? Porque você perde a expressão da sua própria espontaneidade, você perde a expressão daquilo que você teria que fazer, daquilo que você gostaria de fazer, né? Isso vai bloqueando você. Com o passar do tempo, você vai percebendo que esses bloqueios vão começando a aparecer no físico. Né? Então ele costuma aparecer ali nas pernas, no joelho que começa a travar, numa bacia que começa a ficar com um problema ali junto com o fêmur, numa dor na coluna, num cóccix que está super tensionado, ou em hérnias de disco que você começa a ter, uma enxaqueca que você não acha de jeito nenhum, te viram do avesso e você não descobre o que é. Isso tudo são as coisas que estão acontecendo ali no seu circuito energético e eles estão materializando para o seu corpo físico, né? Essa coisa ela é bem conjunta, assim, os corpos que nós temos, né? O emocional, o mental e físico, que são os primeiros ali. Isso tudo vai acontecendo, então está acontecendo aqui no invisível, você sente que está acontecendo, mas tem uma hora que ele materializa, sabe? Uma hora que ele vai. Então, quando você não está vivendo a vida do jeito que você gostaria de viver, você tem esses bloqueios, eles vão ali ficar permeando você. É um alívio absurdo quando você consegue tomar uma decisão, as rédeas, se responsabilizar por aquilo e gradualmente tirando esses bloqueios. Você vai percebendo que aquela ansiedade já não ataca você mais da mesma maneira, que você vai sentindo confiança para fazer determinadas coisas que antes você não conseguia, que muitas vezes assim você foi a ótimos terapeutas, teve assistência, mas a coisa não acontecia. Mas quando você toma a rédea, você vê que esse desbloqueio acontece, né? E hoje, como terapeuta, usando a técnica do Moi Chan, né? Eu uso o Moi Chan no meu trabalho, é a base do meu trabalho hoje atualmente. Eu vou percebendo que a energia, essa ferramenta energética, né? Esse método chamado Moi Chan, ele vai proporcionando esses desbloqueios, ele vai liberando esses bloqueios que a gente tem ali do físico, do corpo emocional, do corpo mental. Ele vai te trabalhando, vai trazendo para você de novo bem-estar, alegria, equilíbrio, harmonia. E essa organização, né, essa harmonização faz com que você se abra para energias mais elevadas, frequências mais elevadas, para que você mesma ou você mesmo acesse as suas energias mais sutis, você com você, sem mestre, sem tutor, sem nada, você acessando a sua energia numa frequência ainda mais alta. E isso te dá novamente a rédea da sua vida, de uma maneira assim absurda. Você pode estar em qualquer lugar, mas você se sente dono inteiro de si. Então, um processo de transição que tem um ancoramento de um trabalho energético, ele acontece de uma maneira muito mais fluida. E eu te garanto que se você, depois de 3 anos e meio, utilizando essa técnica, essa ferramenta do Moi Chan, você não vai ser mais o mesmo. Ela traz, a energia traz, o trabalho energético, essa organização das suas energias, esse acesso a sua consciência superior, ela faz com que você se torne muito mais equilibrado, muito mais atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, muito mais forte, muito mais integrado e faz com que você viva uma vida melhor. Te garanto que sim. E se você quiser testar, é só você vir conhecer meu trabalho, vai ser uma honra inenarrável.